Olá pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, vivendo este tempo do Natal, no qual Deus nos surpreende, celebramos hoje o domingo da Epifania do Senhor. Foi o próprio Cristo, Luz da Luz, quem guiou os magos do Oriente até a manjedoura e depois os levou por outro caminho. Unidos aos povos e às culturas diversas na mesma fé, celebramos o Cristo, manifestação visível do amor do Pai. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas se criarão a teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá. Todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Então a primeira leitura fala sobre Jerusalém, que Jerusalém é restituída a sua glória. E aqui o profeta Isaías fala na primeira leitura: apareceu sobre ti a glória do Senhor. Então que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, e que possamos sempre levantar os olhos e louvar a Deus, levantar os nossos olhos ao Senhor e louvar a Deus, e que nós possamos sempre proclamar a glória do Senhor. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 3, versículo 2 a 3, e depois o versículo 5 a 6. Efésios, capítulo 3, versículo 2 e 3, e depois o versículo 5 a 6. Guardai-vos dos cães, guardai-vos. Irmão, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da mesma e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então aqui a segunda leitura fala sobre o ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. E aqui, Paulo, na carta aos Efésios, ele diz: agora foi-nos revelado que os pagãos são co-herdeiros das promessas. Então, que nós possamos sempre também dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo a todos. E que todos nós, Deus quer salvar a todos, Ele acolhe a todos. Então que nós possamos dar testemunho disso, dar testemunho da boa nova do Evangelho a todos. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. E tendo nascido Cristo em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo, a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, Epifania significa manifestação e apresentação, manifestação do Senhor Jesus como luz, estrela que iluminou e ilumina todas as nações, representadas pelos magos do Oriente. O evangelho que ouvimos se inicia com a chegada em Jerusalém dos magos, indicando que eles não são os anjos, como no evangelho de Lucas, são os anunciadores do nascimento do rei dos judeus. Os magos percorreram um caminho árduo e longo, o caminho da fé, para encontrar e adorar o menino Jesus. O rei pagão Herodes deseja matar e se livrar do rei dos judeus, o tão esperado Messias. Certamente, com este episódio, o evangelista Mateus deseja mostrar em prefiguração o complô das autoridades judaicas que levará Jesus à morte de cruz. É importante que se tenha claro, quem eliminou Jesus não foi todo o povo judeu, mas suas lideranças, e elas que incitaram as multidões a pedir a morte de Jesus. Por outro lado, os magos representam os pagãos que, junto com os judeus convertidos a Jesus, formavam e faziam parte da primeira comunidade cristã, que acolheu Jesus como Messias de Israel. Então, eles prostraram-se diante de Jesus e ofereceram seus dons, reconhecendo-o como rei. Ouro, Senhor, o Senhor, incenso, e Messias, servo, sofredor, mirra. Avisados em sonho, voltaram às suas terras por outro caminho. Quem procura por Jesus, o reconhece e o adora, nunca volta a Herodes e às suas tramas de poder e morte. Quem seguiu e segue a luz de Jesus, Rei e Senhor, é iluminado e não deseja as trevas da enganação. Evita as trevas da enganação, da mentira, da violência, do pecado e da morte, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.